seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos aqui no canal. O meu testemunho de vida, tá? Vou ver se consigo contar para vocês o testemunho todo. Se eu não conseguir contar todo o meu testemunho, eu vou estar cortando um pedaço e vou estar postando no dia seguinte, tá bom? A outra parte do meu testemunho. Deixa o seu joinha aí, já comenta aí que eu vou gostar de ver seu comentário. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, se inscreva aí. Um beijo, um abraço para vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Então vamos lá para o meu testemunho. Eu nasci em BH. Eu morava na roça, né, perto de Itaém, e a minha mãe, ela tem 6 filhos, 3 irmãs e 3 irmãos, então ela tem 3 casais, né? Eu sou mais nova, entre eu e meu irmão, nós somos os mais novos, né, da família. Eu sou um pouco mais nova das mulheres dos irmãos e ele é mais novo dos irmãos. Eu morava na roça, com 6 anos de idade, a minha mãe decidiu morar em Teixeira de Freitas, Bahia. E aí eles vieram para Teixeira de Freitas, né? Foram para Teixeira de Freitas e deixou tudo e veio para Teixeira de Freitas, né? E aí minha mãe, minha família toda, meu pai, e decidiram voltar, aleluia, Jesus, para Teixeira, para morar em Teixeira, né? Eles nunca tinham ido morar lá, já acredito que eles já foram passear na casa da minha avó, né? Minha avó antigamente também ela morava na roça e ela foi morar na Bahia, Teixeira de Freitas, e aí ela aconselhava minha mãe para morar lá. E minha mãe tomou a decisão de morar em Teixeira de Freitas, né? E a qual a roça é próxima a Itaém, próxima à vila, né? Eu saí de lá bem pequenininha, a gente não tinha casa própria em Teixeira, meu pai e minha mãe deixou tudo que tinha lá na roça, deixaram tudo, deixaram móveis, deixaram casa, deixaram tudo que tinha e eles foram morar em Teixeira de Freitas, Bahia, né? Deixou tudo lá. Só levou algumas roupas, ficou tudo, móveis, tudo lá. E aí eles começaram a recomeçar lá no Teixeira de Freitas. E aí meu pai foi em busca de trabalho para trabalhar e a minha mãe também. E nós morávamos de aluguel, né? Nós estávamos morando de aluguel, próximo à casa da minha avó. A gente morou no bairro, se não me engano, o primeiro bairro que a gente morou foi o bairro Vila Verde, né? Que, se não me engano, é próximo a Bela Vista, bairro Vila Verde. E aí, eles alugaram uma casa para morar e a gente foi conquistando alguma coisinha, né? Só que até então a gente ainda não tinha casa própria. E aí tudo bem, aí eles alugaram uma casa, meu pai foi trabalhar, depois minha mãe começou a trabalhar com casa de família, em casa de família, né? E aí a vida foi seguindo, né? E eu fui crescendo. Aí com 6 anos de idade, onde a gente morava de aluguel, aí morava minha avó, a mãe do meu pai, morava minha irmã mais velha. E aí na casa onde a gente estava morando, no Vila Verde, a minha avó morava com nós também, veio morar conosco também. A mãe do meu pai, né, ela veio morar conosco lá, passar um tempo conosco lá. E ela não enxergava direito, assim, 100%, e não ouvia direito, 100%, tudo bem. Aí minha mãe foi trabalhar, e meu pai também, e aí eu fiquei em casa. Eu não me lembro muito bem se ela foi trabalhar esse dia ou se ela foi mexer no terreno lá, qual a gente comprou no Luiz Guimarães. A minha mãe comprou um terreno no Luiz Guimarães e eles, se não me engano, acho que ela foi mexer lá, né? Meu pai na casa lá, né? Pra construir. Meu pai ia construir, ela ia ajudar ele lá. Aí tudo bem. Aí era pegado água no sari, era bem simples, né? Pegado água no sari, na cisterna, para poder tomar banho, fazer comida. E era tudo bem simples, né? Antigamente era bem mais simples que hoje em dia. Tinha mais, era cisterna, sari, essas coisas, né? E aí eu muito pequenininha, eu tava sentindo muito calor e fui tomar banho. Nisso eu só tava com a peça íntima, né? Eu era bem novinha, só tinha 6 anos de idade, eu era criança.
E aí eu queria tomar banho, não tinha uma água ali para me tomar banho, eu tava com muito calor. Aí eu peguei e decidi eu mesmo tirar essa água no sari. E a cisterna era, se não me engano, era 3,5 metros de água, mais ou menos isso, de fundura, mais ou menos isso. Não era tão funda, né, mas era um pouco funda, né. E aí eu lembro que quando eu coloquei o baldinho dentro da água, que tinha como tirar com sari, tinha como colocar um balde dentro da cisterna e sair puxando com a cordinha, né. Aí quem tinha antigamente cisterna assim vai lembrar. Aí tudo bem, eu fui puxar água para tomar banho. Aí quando eu fui puxar água para tomar banho, quando eu olhei dentro da cisterna, tinha algumas taubas ao redor, assim, em cima da cisterna, algumas taubas, e eu fiquei em cima dessas taubas. Não tinha juízo de nada, e eu fiquei olhando para dentro da água, dentro da cisterna. Aí eu estava olhando para dentro da cisterna, quando eu pensei que não, eu fiquei tonta. Quando eu fiquei tonta, eu caí dentro da cisterna de água. E aí eu comecei a afundar dentro da cisterna e tomar muita água, entrar água no meu nariz, entrar água na minha boca. Eu não lembro mais se entrou água no meu ouvido, né? E sei que foi complicado esse dia, foi muito sufoco. E só estava em casa a minha avó e minha irmã que tinha chegado do trabalho no horário de almoço, minha irmã mais velha, tudo bem. Aí nisso, quando eu caí na água, deu um bato, né? Mas só que minha avó não tinha ido ver o que aconteceu. E aí nisso, quando eu caí dentro da cisterna, eu comecei a afundar e começou a entrar água no meu nariz, começou a entrar água na minha boca e tudo bem. E aí eu consegui, né, boiar e consegui colocar meu pé de um lado e do outro da cisterna. Eu via como se fossem dois anjos, né, que me ajudavam, e eu colocava um pé de um lado e o pé do outro lado da cisterna, de dois buraquinhos assim, de um lado do outro. Aí eu senti que foi um livramento grande de Deus aquele dia, que Deus me deu um livramento de morte, né, porque naquele dia era para mim ter morrido, mas o Senhor não permitiu eu ter morrido aquele dia, né. Aí tudo bem, depois disso a gente, depois disso o tempo foi se passando, a gente mudou lá pro Ulisses Guimarães, e minha mãe e meu papai conseguiu construir a casa, eles compraram o terreno, conseguiu construir, graças a Deus, né, a gente finalmente saiu do aluguel. Nisso lá, antes da gente morar lá na nossa casa própria, a gente morou lá no bairro também, Ulisses Guimarães, de aluguel. Aí eles construíram com muito sufoco e dificuldade, eles conseguiram construir a nossa casa, passando muita situação difícil financeiramente, necessidade financeira. Minha mãe não era aposentada, meu pai também não, porque eles eram novos ainda, né? E eles não tinham idade para aposentar, então a gente passou muita necessidade. E meu pai ia trabalhar, ele sentia muita cãibra, né? O corpo dele sentia muita cãibra. E às vezes ele estava trabalhando, às vezes ele estava desempregado, e a gente passava também muita necessidade financeira, né? Aí tudo bem. Aí quando eu pensei que não, eu fui crescendo e eu tinha um sonho de ter um aniversário. E eu tinha um sonho grande de ter meu aniversário, né? E a minha irmã, tá muito escuro aqui. E a minha irmã decidiu fazer aniversário para mim, minha irmã mais velha, ela já trabalhava, né? E ela decidiu fazer para mim um aniversário. E ela foi e comprou um bolinho. Foi antes da gente mudar para casa própria. A gente estava ainda na casa, próxima à casa onde minha mãe e meu pai estavam construindo, né? Aí ela fez um aniversáriozinho bem simplesinho, não teve nem balão, nem nada, nem bisnaga, nem nada. E fez aquele bolinho quadradinho, bem simples, mas eu lembro que era bem grande. E aí eu fiquei muito feliz aquele dia. Uma felicidade grande, imensa mesmo, porque era o meu sonho de... Era um sonho meu de ter aniversário, né? Nunca tinha tido aniversário e eu fiquei muito feliz aquele dia, né? Muito contente, muito grata, feliz. E aí, graças a Deus, teve no meu aniversário, fiquei muito alegre mesmo. Muito contente, muito feliz com o aniversário. E aí, aquele dia foi muito feliz para mim, tive o meu aniversário, que eu tanto sonhava. E foi muito maravilhoso, muito bom, né? O meu aniversário de 7 anos de idade. E não me lembro bem, mas parece que não tinha nem vela, não me lembro direito não, se tinha vela, sei que não teve bisnaga, não teve nada, assim, era tudo bem simples, mas foi com muito amor e carinho que minha irmã fez pra mim, e eu fiquei muito contente, muito feliz. E logo após, passando um tempinho, alguns meses, algum tempo, nós fomos morar, enfim, na nossa casa própria. Graças a Deus saímos do aluguel, fomos para a nossa casa própria. Depois passamos muita dificuldade financeira, eu fui crescendo. E conhecendo amigas, né? Fiquei estudando lá no bairro, né? Estudava, só que eu não conseguia aprender nada. Eu tinha mente muito ruim para aprender, né? Não conseguia aprender nada. E passava ano, vinha ano, passava ano, e eu estava sempre na mesma série, nunca passava de ano, porque eu tinha mente muito ruim para aprender, era muito ruda para aprender, não aprendia nada.
e, e eu tinha mente muito ruim para aprender, e eu era a mais quieta da sala e a mais que não sabia de nada, né, na sala. Eu só fazia dormir, minha pressão muito baixa. O que eu fazia na escola era só dormir, mais nada, comer e dormir, mais nada. Eu fazia alguma coisinha, porém não sabia, né? Eu não conseguia aprender, porém minha mente era muito ruim. Eu não conseguia aprender por eu ser muito ruda, muito tímida, muito recanteada, queria sempre estar no meu canto. Eu não queria muito amizade, sempre queria estar no meu cantinho ali, né? Não aprendia nada. Passava anos, vinha ano, passava ano, eu sempre estava na mesma série, não conseguia aprender a ler, não conseguia aprender a escrever direito. Demorou muito para mim aprender a fazer meu nome completo, mas demorou bastante mesmo. E não conseguia aprender nada. Porém, eu era muito ruda, não conseguia aprender nada na escola. E sempre perdendo de ano, sempre ficando triste por isso, né? Porque minha mente era muito ruim e eu não conseguia aprender nada. Tudo bem, aí os anos foi se passando e com 12 anos em diante, com 11 anos de diante para 12, que eu fui aprender a ler, fui aprender a escrever, fui desenvolver alguma coisinha em matemática, fui desenvolvendo um pouco mais em vista, mas não era coisas grandes assim, não sabia muita coisa assim, mas consegui aprender alguma coisinha, graças a Deus, até que enfim, né? Aí eu fui estudando, depois que eu aprendi, todo ano eu fiquei passando de ano, aí tudo bem, só que aí depois eu comecei a armar amigas, falsas amizades, e aí eu comecei a sair, né? Eu comecei a querer sair para passear, aí a minha irmã veio se não me engano foi de Vitória ou foi de São Mateus ou foi de Vitória, ou Belo Horizonte, uma coisa assim, que ela ficou um tempo fora e ela chegou na casa de minha mãe para morar lá. Só que aí tudo bem, ela gostava muito de passear. Nisso ela começou a me levar para os bar, para passear, para dançar. E aí ela começou a me levar, eu novinha ainda, tinha uns 12 anos mais ou menos. E aí nisso eu comecei a gostar de dançar, comecei a gostar de ficar saindo com as amigas. E aí o tempo foi se passando, eu estudava, às vezes eu matava a aula e fingia que estudar, não ia estudar coisa nenhuma, não prestava atenção em nada quando eu ia. E sempre sendo levada pelas amizades. E aí eu já não conseguia muito aprender quase nada. E aí com as maus amizades, aí que eu não consegui mesmo. E aí eu perdia de ano, às vezes passava de ano. Só que eu às vezes matava a aula e tudo, e com as companhias erradas, né, que me colocava no mau caminho, né, que eu também queria estar no mau caminho. E aí tudo bem. Eu fui crescendo. E aí comecei com o mundão, não queria obedecer mais a minha mãe, era muito desobediente, não queria obedecer mais. Chegou nos meus 13 anos, comecei a namorar, namorava com um rapaz aqui, namorava com um rapaz ali, beijava 2, 3 rapazes por dia. E tudo bem, queria namorar porque eu tinha um vazio muito grande no meu coração, tinha um vazio muito grande na minha alma e que nada preenchia. Era uma tristeza profunda, era um vazio que quando eu entrava no meu quarto eu começava a chorar do nada e eu tinha um vazio muito grande. Para mim, minha família, ninguém gostava de mim. Eles sempre criticando as minhas vestes, as minhas roupas curtas, porque eu gostava muito de usar roupa curta, mas eles sempre me criticavam, né? Porque naquela época, assim, não era todo mundo que usava curto, tinha gente que usava mais composta, outras pessoas usavam mais curto, mas, porém, era menos do que agora. Agora todo mundo usa curto, é difícil uma pessoa que quando é do mundo assim, a maioria usa curto, é difícil uma pessoa que não usa roupa curta. Porém, naquela época, da minha época, algumas pessoas usavam curto, outras não usavam, outros usavam mais ou menos, entendeu? Nem curto, nem longo. E eu gostava de usar roupinhas decotadas, mostrando seios, de barriga de fora, de shortinho curto, sainha curta, calças bem coladas, salto alto, muita maquiagem forte, né? Muito vaidosa. Gostava muito de sair, comecei a dançar quadrilha na escola, comecei a sair para namorar, comecei a sair para curtir, comecei a me aprofundar no mundo, né? Só graças a Deus só não fui para os vícios, nem de cigarro, nem de droga, graças a Deus, nem de nunca fui esse negócio de bruxaria, macumbaria, essas coisas não, mas eu gostava muito de dançar, gostava muito de namorar e não ficar, aí depois disso eu não conseguia ficar em casa, sempre saindo para todo lado, nas esquinas, nas calçadas, nas ruas, não conseguia ficar em casa. E quando o dia que eu estava em casa, chegava uma colega e chamava para sair. Quando eu começava a lavar a vasilha para minha mãe, que estava tudo bem lá, entre eu e ela, eu saía, deixava a vasilha sem lavar, quase sem arrumar e tocava fora pro mundão de novo. Ali eu ficava com a amiga, depois quando chegava a noite, tomava banho, ia pro bar, ficava a noite toda lá dançando, ia pro trailer e não parava em casa, né? Nisso eu parei de estudar também, eu tinha meus 15 anos, mais ou menos 15 anos de idade, de 14 para 15 anos de idade eu parei de estudar, né? Parei de estudar,
e ficava pelo mundo afora, dançando, curtindo, bebia também, mas não era assim, bebida pra, pra ficar alcoólatra, não bebia pra ficar alcoólatra, bebia com as amigas, né? Só que eu sempre gostava de dançar, meu sonho era ser uma dançarina, de dançar, e aí eu dançava muito, né, aquelas músicas de Altchon, essas músicas assim que tava, nessa época tava muito famosas essas músicas assim, né? Quem é do meu tempo já sabe, né, que dessas músicas que era muito famosa. Eu dançava muito, muito mesmo, dançava até o chão, requebrava, rebolava e fazia tudo que o mundo queria e que a carne agradava, né? Namorei muito, curti muito, apesar de pouco tempo que eu curti, né? Que eu aceitei Jesus com nova ainda, então eu curti o pouco tempo, mas curti muito, né? Namorei pouco tempo, mas namorei muito. E curti muito a minha vida no mundão, porque eu não conhecia Deus, não conhecia Jesus. No início, quando eu era bem mais novinha, né? Voltando atrás, quando eu era bem mais novinha, minha prima me chamou para aceitar Jesus e eu falei que queria. Quando eu fui na igreja dela, eu gostei, falei que queria. Aí quando eu fui pedir a minha mãe para me ir aceitar Jesus, ela não deixou. Eu era bem novinha, bem pequenininha ainda. Eu acho que eu tinha uns eu tinha uns 10 para 11 anos, mais ou menos. Eu não estava saindo ainda no mundo ainda, não estava ainda desobediente pelo mundão, não. Aí eu queria aceitar Jesus, minha mãe não quis, ela era católica, apostólica, ramona mesmo, católica, pé roxo mesmo. Até hoje ela é muito fanática, texto, imagens, ela é muito fanática, né? Eu não falo muito assim para ela, já falei algumas coisas para ela, mas a Bíblia diz que nem é por força e nem por violência. Eu respeito a congregação dela, assim como ela também respeita a minha congregação. E se for de Deus um dia ela aceitar Jesus, ela vai aceitar. Se não for, Deus sabe de todas as coisas, né? E aí ela não deixou. Aí eu fui na igreja outra vez também, aí estava eu uma vizinha, e aí a pastora da igreja falou, aceita Jesus, porque se quem não aceitar Jesus, quem não sair do pecado, vai chegar um dia que vai para o inferno, e vai queimar no caldeirão de fogo, e vai queimar ali, nunca vai morrer, vai sofrer dentro do inferno com garfo espetando, sofrendo, com vermes. E ela começou a falar para a vizinha minha, uma amiga minha, e para mim também. Aí eu falei, cheguei em casa minha mãe e falei, minha mãe, eu falei que a minha mãe assim, teve uma pastora que falou e tal, que quem não aceitar Jesus, que vai para o inferno, vai queimar lá dentro do inferno, tem um caldeirão gigante, a qual as almas vai cair lá dentro daquele caldeirão e vai ser espetadas, vai queimar naquele caldeirão de fogo, né, cheio de verme naquele lugar. Só que ela falou assim, isso é mentira, isso não existe não, e você não vai aceitar Jesus. Ela falou novamente que não era para me aceitar Jesus, e tudo bem. Aí nisso, minha orelha também não era furada nessa época, eu era novinha, minha orelha não era furada, eu fui furar minha orelha depois, que eu mesmo quis furar, mas a minha orelha não era furada. A minha orelha, quer dizer, tudo bem. E aí, voltando atrás, eu estava curtindo muito a vida, namorando, com muitas amizades, porque só achava amigas para mim colocar no buraco, né? Quando é do mundo assim, a maioria só acha amigos para colocar no buraco. Pessoas quando já usa droga quer colocar as outras também. Quando já se prostitui, não é moça mais, quer que a outra também se perde. Aí quando eu era moça, elas falavam assim, pra que você é donzela e tal, você que tem que namorar, você tem que curtir, você tem que se perder e tal, você é moça, você é donzela, você não sei o quê. Mas você tem que namorar, não pode não, tem que namorar, não sei o quê, ficar colocando coisa na minha mente e tal. Nisso eu era muito inocente, eu era muito assim, tipo assim, eu era uma pessoa muito... O negócio meu era só dançar, curtir, não tinha, ou beijar na boca, não tinha esse negócio de ficar tendo relação como marido e mulher, não. Eu era muito assim, simples, eu era muito imatura, não tinha aquela maldade de ter um namoro tipo marido e mulher, não tinha aquela coisa. Eu imaginava que era só beijar a pessoa e pronto, eu não sabia que tinha que ter essas coisas todas, né? Aí nisso as falsas amizades foi me dando maus conselhos e eu também fui caindo. Aí nisso eu me perdi e tal pelo mundo e comecei a namorar, namorava um aqui, namorava um ali e curtia muito a minha vida, dançava muito. Tinha dia que eu não ia para casa da minha mãe, eu começava a dançar até virar noite. Minha mãe passava, vinha da igreja católica, passava perto do trailer, eu escondia para ela não me ver. Aí eu estava no bar, eu era de menor. Aí a minha colega falava, esconde que corre, corre, que vem a polícia. Aí eu tinha que esconder porque eu era de menor. Era perigoso, a polícia viu uma menina de menor lá, mais de meia-noite. E depois perigoso, né? Aí ela acabava me escondendo lá e tal, atrás de alguma coisa lá no bar. E as polícias, enfim, entravam lá e não achavam. Aí tudo bem, eu comecei a curtir a minha vida demais mesmo, no mundão do pecado, não obedecia a minha mãe. Aí eu dormia na casa da minha amiga, não queria obedecer. Aí a minha mãe sempre ia atrás de mim, mas chegou um dia que ela falou assim, eu não vou atrás de Janete, porque ela não quer me obedecer e eu não vou atrás dela.
que não vale a pena, aí eu vou desistir dela e eu não vou atrás dela, vou abrir mão dela. Aí minha mãe abriu mão de mim, aí que eu achei bom mesmo. Aí que eu achei bom mesmo, minha mãe abriu mão de mim, porque eu já queria mesmo ir pro mundão, já queria curtir, já queria namorar muito, já queria beber demais. E minha mãe desistiu de mim, aí que eu gostei mesmo, né? Aí eu se joguei no mundão mesmo, comecei a namorar e beber, né? Pintar o sete, como se diz o povo do mundo, né? E porque eu não tinha juízo de nada, né? Eu não tinha juízo. Minha mãe católica, eu nunca gostei da igreja católica. Ela já me colocou até para fazer a catequese da igreja católica, mas eu nunca gostei de igreja católica. Desde eu pequena, eu nunca gostei. Minha mãe obrigava a gente a rezar quando era pequeno, o texto todinho, tinha que rezar aquele texto, e tinha que falar Ave Maria, Santa Maria, não sei o que lá mais, e rezar aquele texto. E eu tinha uma preguiça para rezar aquele texto, era horrível, eu tenho que rezar aquele texto todinho. E eu tinha uma preguiça de rezar aquele texto. E quando eu era criança, né, e eu não gostava, nunca me adaptei com igreja católica, nunca gostei de igreja católica, nunca me adaptei. Não tenho nada contra quem é católico, não tenho nada contra quem congrega na igreja católica e quem adora a imagem ou quem não adora, não tenho nada contra, eu só prego, quando eu vou evangelizar eu só falo a verdade que Deus quer que eu falo, porém eu não tenho nada contra a religião de ninguém, né? Eu só prego às vezes quando Deus manda pregar, eu prego e que está dentro da Bíblia. A gente tem que falar o que está dentro da Bíblia, não pode acrescentar nem diminuir, né? Se Deus mandar eu falar, eu falo, porém não tenho nada contra as pessoas que é evangélica. Que é evangélica não, que é católica, não tem nada contra os católicos, né? Aí tudo bem. Aí minha mãe abriu mão de mim, não queria atrás de mim mais, eu ficava com as falsas amizades, eu bebia, teve umas vezes que eu bebi para ficar bêbada mesmo. A amiga minha me dava conhaque, eu tomei conhaque misturado com refrigerante e eu fiquei muito tonta, fiquei bêbada. Aí tinha um vizinho lá do trailer que também tinha outro bar do lado. Tinha um trailer que era um bar grandão que tinha festas, shows lá, né? Desses cantores pebas que tem por aí, esses cantores assim que não é famoso nem nada, pé de chulé que fala, esses cantores aí que não tem fome e tal, que cantam nesses barzinhos, era desse jeito. Aí eles estavam cantando, sempre tinha um cantor, uma cantora para cantar nesse barzinho, nesse trailer. Aí eu picava o pau dançando a noite toda, bebendo todas. Aí nesse dia eu fiquei bêbada, né, que não tava falando, tinha um trailer na esquina do lado, tinha um bar, que era o que eu ficava, quando às vezes escondia da polícia, que era o bar na esquina, e do lado do bar tinha outro bar, né, que era conhecido o bar do Tuxa, né, que era um homem chamado Tuxa, ele vendia frango e ao mesmo tempo ele era um bar. E aí ele começou a assar alguns espetinhos, né, e aí eu muito bêbada, não sabia o que eu estava fazendo, porque a pessoa quando está bêbada, ele não sabe o que está fazendo. E tem pessoas que bebem para fazer muita bagunça, né? Tem gente que bebe para fazer bagunça. E eu acho que eu era daquele tipo de pessoa que bebia para fazer bagunça. Aí eu fiquei bêbada, doidona mesmo, que como eu sempre fui uma pessoa muito tímida, mas quando eu bebia eu ficava doidona, quando não tinha vergonha de nada. Aí eu ia lá, tava assando os espetinhos de carne, eu puxava o espetinho, comia um, aí puxava outro. Só sei que eu puxei 2 ou foi 3 espetinhos para comer. Só que eles me conheciam, minha mãe, conhecia a minha amiga, que era muito amiga minha. Aí ele não fez nada comigo, ficou com raiva, mas não fez nada comigo e tal. Aí eu fui levando a vida, né? Fui levando no mundo lá fora. Aí também a gente foi para outro bar, que tem o nome de Cigano, um bar do Cigano, né? Lá no outro bairro, né? Era o bairro Estância Biquíni. Também comecei a curtir lá nesse bar, dançar, beber. Minha amiga trabalhava lá nesse bar, eu ajudava ela, mas ela trabalhava assim, de atendente, né? Atendendo as pessoas nas mesas, levando a bebida, cerveja, cachaça, limpando as mesas, e eu ajudava ela, como a gente era muito amiga, né? Só que ela já era de maior e eu era de menor. Como a gente era muito amigas, sempre estava andando junto, né? E ela me levando pro mundão afora e eu não percebia que eu estava se deixando ser levada pelo mundo. Eu estava cega, porque quando a pessoa está no mundo, a pessoa ela não vê que o inimigo está levando para as trevas, a pessoa acaba ficando cega, né? A pessoa vê o mundo, acha que o mundo é mil maravilhas e acaba ficando cega. Aí tudo bem. Aí ela ia pro bar trabalhar, eu ia com ela também, e eu ajudava ela lá e tal, fritar alguma coisa pra ela servir lá. Aí eu ficava nesse bar lá, né? Conhecia algumas pessoas, né? Pra ficar e tal, pra namorar. E aí curti minha vida, curti muito a minha vida, né? Pouco tempo também eu curti. E com 15 anos de idade, deixa eu ver, 15 anos de idade, deixa eu ver. Aí quando eu completei 15 anos de idade, a minha irmã, nessa época, não existia muita internet, né? Nessa época, assim, não existia internet que nem hoje existe. Os celulares eram muito bem simples, né? E não existia internet, então não tinha esse negócio de internet, de celular, de não sei o que, não tinha.
Os celulares eram bem simples, quase ninguém tinha, e quando tinha era celular simples, né? Era mais a televisão mesmo, sons daqueles antigos. Aí a minha irmã foi na casa da minha mãe, e minha mãe falou como é que eu estava, desobediente, não saí da escola, estava muito desobediente, não queria obedecer ela, queria ficar pelo mundo afora. Aí minha irmã, ela tem um dom de aconselhamento, né? Ela tem um dom muito de aconselhamento. Hoje ela não está exercendo esse dom, né? Que depois ela começou a trabalhar também, ver negócio na internet e tal. Ela não está exercendo o dom que ela tem, mas ela tem um dom de aconselhamento. Ela sentou de frente a mim e começou a conversar na casa da minha mãe, me dando conselho e tal, que não era legal ficar da maneira que eu estava, no mundão. Hoje você não pode ficar assim, do jeito que você está, nesse mundo, porque o mundo não tem nada para oferecer e tal. Ficou falando para mim obedecer minha mãe. Ela começou a falar algumas coisas lá e meu coração começou a quebrantar. Aí ela falando para mim, meu coração começou a quebrantar, amolecer. Ela era uma católica muito firme mesmo, muito firme. Ela sempre estava rezando de joelho ali na missa, indo para a igreja católica, ou então na televisão lá, botando o programa da missa, e ela sempre estava ali, né, firme ali na igreja católica. E ela começou a me dar conselhos, eu comecei a chorar, e aí nisso ela me levou para a casa dela, passou um tempo lá morando na casa da minha irmã, ajudava ela em casa, no serviço, ajudava a cuidar dos meninos. Às vezes ele saía, eu ficava lá cuidando dos meninos, né. Ela comprou os material para mim, eu comecei a estudar no bairro onde eu morava e ia voltar para a casa dela. Aí passei um tempo com ela lá, morando. Passei um tempo morando com ela e parei com tudo. Não fui mexer mais com bar, não frequentei amizade, não frequentei bebida, não frequentei mais nada. Fiquei, os conselhos que ela me deu entrou dentro do meu coração, como se fosse uma flecha. Aí o conselho que ela me deu, eu chorei bastante mesmo e reconheci mesmo que eu estava errada e que não era legal, não pegar bem uma moça nova, ficar pelo mundo afora, não pegar bem, também era perigoso e tal. E aí ela fui para casa dela e foi muito bom, fiquei um tempo lá na casa dela. Só que aí não deu muito certo, né? Depois de um tempo ela queria que eu ficasse fazendo serviço de casa, tudo e tal, mas ela me ajudou bastante, né? Aí tudo bem, não deu certo. Eu ajudava muito ela a cuidar dos meninos, ajudava a fazer tudo dentro de casa, eu ajudava. Ela não me dava dinheiro nem nada, mas ela me dava alguma roupa de vez em quando, alguma coisa, brinco, me dava material de escola, né? Me emprestava às vezes alguma roupa para me sair, tudo bem. Aí eu cheguei até a namorar com um rapaz, eu morando lá, comecei a namorar com um rapaz, muito legal. E se não me engano, acho que ele era um guarda. Se não me engano, pra mim ele era um guarda, se não me engano. E aí namorei com esse rapaz, muito direito, sério. Ele levava fruta pra mim, era um rapaz bem simples, não tinha muita aparência, não era bonito nem nada, mas ele levava pra mim fruta, maçã, levava todo tipo de fruta pra mim, porque eu sempre tive sorte de namorar com rapazes que me davam muita coisa, né? Já ganhei bicicleta, já ganhei celular, já ganhei roupa, já ganhei bombom, já ganhei muitos presentes, né, com os namorados. Nunca fui uma mulher, assim, uma moça de se prostituir por causa de dinheiro, né? Graças a Deus não. Nunca fui de se prostituir. Só fico com você se você me dá dinheiro. Então nunca fui assim de se prostituir, né? Vender meu corpo nem nada. Aí tudo bem, namorei com um rapaz e tal, namorei direito. Minha irmã dava conselho só pra namorar, pra não ter nenhum tipo de relação sexual. Até nisso eu não era mais moça, né? Tinha se perdido já. Perdido até com a pessoa que eu nem gostava. Tudo levada pela sócia da amizade. Aí tudo bem. Aí eu morei lá um tempo na minha irmã e nisso fiquei um tempo com ela lá. E esse rapaz que eu namorava, eu não gostava dele, namorava com ele, mas eu não gostava. E aí eu peguei e terminei com esse rapaz. Não quis nem saber mais, porque eu terminei que eu não gostava. Era uma pessoa muito legal, mas eu não gostava, né? E aí tudo bem. Aí namorei com esse rapaz que ele trabalhava na feira, né? Que eu tava até me esquecendo, ele trabalhava na feira e trazia fruta pra mim, muitas frutas. E também depois disso passou-se o tempo, namorei com um rapaz que era guarda, porque eu tava confundindo. Falei, aparentemente tá falando que era guarda, mas o guarda foi outra pessoa que eu namorei depois. Aí namorei com outro rapaz, que ele era um guarda. E também aparentemente parecia ser uma pessoa legal, mas a gente não sabia, tinha uma moto e tudo, me levava pra passear na praça e tudo. Aparentemente parecia ser uma pessoa direita e muito legal, porque eu nunca fiquei sabendo de nada dele, que ele aprontava nem nada. Ele pediu minha irmã para nós namorar depois de um tempo e ela acabou deixando e tal. Ela falava que não podia estar saindo e ele ia para lá conversar comigo, conversar com meu cunhado, a minha irmã. Ela ficou como se fosse minha mãe, né, que eu era nova ainda, de menor, só tinha 15 anos de idade. E aí depois disso, ele começou a sair, passear um pouco, na casa da família dele, da mãe dele. Foi bem pouco.
Aí nisso também eu não gostava desse rapaz. Depois eu terminei também, não gostava, terminei também. Meu irmão me dava muito conselho, falava, ô Jó, você não, mesmo você ainda não sendo moça mais, você não deve ter relação com ninguém. Mesmo você namorando, você não pode ter relações sexuais, porque mesmo que você não é moça mais, mas não é legal, não é bom só depois que casar. Aí tudo bem, eu obedecia a ela e tal. Eu obedecia o que ela falava. Ela é minha irmã mais velha e eu era de menor, então eu obedecia muito ela. Quase não saía muito, né? Eu obedecia o que ela falava. Ela era bem durona comigo e eu comecei a obedecer, né? Porque eu mudei bastante. Depois que ela me deu os conselhos, eu mudei bastante. Primeiramente a Deus, depois ela, que Deus usou ela para me dar conselho e tal. E graças a Deus eu comecei a mudar a minha vida. Não estava mais aprontando, não estava mais saindo, não estava mais tendo intimidade com ninguém, não estava mais indo pro bar, nem pra festa, nem de nada. A casa dela, ela passava hinos da igreja católica, hinos evangélicos também. Ela passava aquele hino Extra, o CD de Extra, né? Que tem aquele hino que fala assim, mestre, o vento balançou meu barco, mestre, estou à beira de um naufrágio, mestre. Eu não vou contar muito, porque isso vai demorar muito meu testemunho. E aí ela passava muito hinos da igreja evangélica e da católica também. Uns louvor muito bonito também, na católica tem uns louvor muito bonito, né? Muito bonito mesmo. E aí tudo bem, depois eu não quis mais continuar na casa dela, fui voltar a morar com a minha mãe. Depois disso morei também com outra irmã minha, ela morava no Luiz Eduardo, eu morei um tempo com ela também. Quando eu estava morando com outra irmã minha, eu coloquei um pince no umbigo, nisso já tinha furado minha orelha, né? Antes, quando eu já estava na casa da minha mãe, antes de eu ir para essa irmã minha, eu tinha colocado o brinco na orelha. Depois, quando eu fui morar com outra irmã minha, eu coloquei no meu ouvido no meu ouvido não, no meu umbigo pince, muito vaidosa, extremamente vaidosa. Voltei a usar minhas roupas curtas de novo, né? E não estava prontona como antes, né? E comecei a estudar também à noite. Nisso eu comecei a estudar à noite. E conheci um rapaz, fui morar junto com esse rapaz. Não dei certo com ele, né? Eu era muito ciumenta e ele também muito... Ficava dando em cima de uma, de outra. Não tinha juízo, eu também não tinha, muito nova demais, uma criança praticamente. Então não deu certo. É muito difícil uma pessoa muito novo demais dar certo com uma pessoa assim, né? Então a gente foi morar junto, a mãe dele bebia. Quando ela tava bêbada, ela começava a me xingar muito. E não deu certo, a gente simplesmente não deu certo. Ele também era muito preguiçoso, não queria trabalhar, não queria nada com a vida. Ele pegou e ficava trabalhando com cobrança de mensagens, aquelas mensagens que as pessoas passavam antigamente nos carros, né, no telefone, aquelas disque mensagem. Ele trabalhava de cobrança, né? E ele fez muitas coisas que eu descobri e que eu não gostei. Eu era muito ciumenta, eu acabei não quis nem saber. Não foi nem um ano, a gente foi morar junto na casa da mãe dele, mas não foi nem um ano. Eles consideram como fosse namorado, né? E aí não deu certo. Aí voltei para casa da minha irmã, fiquei muito magra. Depois mais ele voltou, fui morar na casa da minha mãe também. Depois disso minha mãe cedeu a casa da minha irmã para me morar mais ele, que minha irmã não estava mais morando nessa casa. Aí eu morei com ele lá nessa casa, né? Não dei certo, peguei e fui embora. Fui embora para casa da minha mãe, passei fora dele, ele não queria separar de mim de jeito nenhum. Eu caí fora para casa da minha mãe, depois eu tornei para casa da minha irmã de novo. E nisso, ele viu que eu não queria mesmo, que eu não voltei para ele, que eu não queria nem saber. Ele pegou e saiu e foi embora para casa da mãe dele. Aí tudo bem. Aí, até então, depois eu completei meus 16 anos, estava morando na casa da minha mãe de novo, voltei a morar com a minha mãe, no Ulisses Guimarães, né, onde a gente morava desde eu pequena. Aí eu comecei a trabalhar numa casa de família. Já trabalhei também olhando criança, já trabalhei no Pesque Pague, né, que tinha um Pesque Pague lá nessas biquíni. E depois eu comecei a trabalhar numa casa de família. Nessa época, se não me engano, nessa época eu ganhava R$60. Porque essa época, R$60 era muito dinheiro, né? Para essa época, antigamente lá, R$50, R$60, R$100 era um dinheiro até bom, né? Dava para comprar muita coisa. Então, essa época eu comecei a ganhar R$60. Tinha também o Bolsa Família, né? Eu pegava meu Bolsa Família e comecei a ganhar R$60 trabalhando. Então eu estava mais sossegada, não estava mais frequentando bar, não estava mais saindo, não estava mais fazendo besteiras, né? Que nem eu estava antes, eu não estava estudando à noite. Aí o esposo dessa patroa minha começou a ler a palavra a mim, começou a ler a Bíblia, eu não queria, não gostava.
ele lia a Bíblia para mim, falava de Jesus para mim, só que aí eu fingia que estava escutando, mas não gostava de jeito nenhum. Quando lia a Bíblia para mim, eu ficava com muita raiva e eu não gostava que lia a Bíblia para mim, eu detestava, porque eu achava uma coisa sem graça. Quando começava a falar de Deus para mim, quando começava a ler a Bíblia, eu achava muito sem graça, eu não gostava de jeito nenhum. Quando lia a Bíblia para mim, eu não gostava. E aí, certo dia, essa patroa minha me chamou para a igreja. Aí ela sempre estava me chamando para a igreja. Quase todos os cultos ela me chamava para ir para a igreja, né? Ela tem 2 filhos, né? 2 filhos, e ela morava no mesmo bairro da minha mãe, lá no Mutirão. Aí ela sempre me chamando para ir para a igreja. Eu falava assim, tá bom, depois eu vou, outro dia eu vou. Ela me chamava, depois eu vou. Ela falou assim, não, mas você já falou que sempre tá indo e nunca que vai. Ela falou assim, ó, então amanhã é quinta-feira, eu vou passar na sua casa e você vai para a igreja comigo. E ela era cantora evangélica, né? Ela é uma cantora evangélica. E aí, tudo bem, ela chegou do trabalho dela, ela me liberou, fui para casa. Aí ela falou assim, ó, vou passar na sua casa, tá hora assim, e nós vamos para a igreja. Eu falei, tá bom. Aí quando deu na hora, ela passou em casa, já estava arrumada, eu não tinha roupa, uma roupa decente para ir para a igreja. Eu lembro que eu tinha uma bermudinha, se não me engano, era uma bermudinha jeans, ou era uma saia, era uma bermudinha jeans, aquelas que estica, eu acho que era uma bermudinha mesmo. Eu ainda usava o pince, né? E tinha uma blusinha assim, não era muito curta, mas não era também tão longa, mas dava para tampar alguma coisinha, não era muito curta não. As outras roupas minhas que era bem mais curta, né? Então eu separei essa roupa que era mais composta e nós fomos para a igreja. Quando nós chegamos na igreja, ela começou a louvar, um hino muito bonito, e eu comecei a emocionar e tal, porque quando eu tinha ido para a igreja evangélica, foi uma vez ou foi 2, eu era criança, e eu não me lembrava mais como que era entrar numa igreja evangélica, né? Porque eu tinha um vazio muito grande no meu coração, que nada preenchia. Eu era muito criticada pela minha família, pelas minhas vestes, roupa curta, eu era muito criticada desde criança. Eu era muito assim, ninguém me dava muito valor, sempre criticava pelo meu jeito de ser, me criticava pelas minhas roupas. Eu era muito triste, eu carregava uma tristeza profunda no meu coração. Desde criancinha eu já era muito triste, né? Eu não tinha nada que me fazia feliz. Eu podia curtir, fazer o que quisesse, beber, porque sempre tinha um vazio. Quando eu chegava no meu quarto, deitava minha cabeça no cabeceiro, eu começava a chorar. E nisso, antes de eu falar para vocês da igreja, quando eu era do mundão, quando eu estava curtindo, tendo intimidade com as pessoas, curtindo a vida, quando eu ia passear com certo tipo de pessoas, quando eu estava namorando, quando eu terminava de curtir a vida junto com essa pessoa, me vinha um remorso muito grande, eu começava a chorar, uma tristeza profunda dentro do meu coração, e eu começava a chorar sem parar, e eu não entendi por quê. As pessoas falaram, por que você está chorando? O que está acontecendo? Aí eu falava, eu não sei o que está acontecendo, eu só estou chorando. Chorava. Eu não entendia porque eu chorava tanto, mas era o Espírito Santo de Deus trabalhando na minha vida. Era o Espírito Santo de Deus dizendo, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. E eu chorava. Quando eu terminava de ter o ato com a pessoa, eu começava a chorar, meu coração doía demais. E eu vinha um arrependimento por dentro de mim e eu começava a chorar. Eu não entendia por quê eu chorava, mas eu chorava muito mesmo. Eu creio que era o Espírito Santo de Deus, que já estava me convencendo do pecado, né? Aí, voltando atrás, aí eu fui para a igreja, ela começou a louvar o louvor, me emocionei muito, me chorando muito por dentro, por fora eu não estava chorando muito, porque eu tinha muita vergonha, muito tímida, eu tinha vergonha de chorar, das pessoas perguntar por que eu estou chorando, né? E eu chorei assim por dentro, meu olho ficou vermelho, começou a querer sair lágrima, eu disfarcei para não chorar mesmo, para não descer lágrima. Eu me emocionei muito, né, naquele louvor, tocou demais no meu coração. O Espírito Santo de Deus, através dela, do louvor, o Espírito Santo de Deus tocou e eu me emocionei muito. Comecei a chorar e depois ela terminou o louvor e sentou no canto dela. Aí chegou 2 senhoras velhinhas do ciclo de oração e chegou para mim e falou, seja bem-vinda, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vinda. Aí as 2 senhoras falaram assim, você quer aceitar Jesus? Aí eu falei, não, é porque eu não estou preparada. Eu não estou preparada. Ela, aceita Jesus hoje. Aí eu falei, não, eu não estou preparada. Aí nisso, elas, uma segurou no meu braço, a outra segurou no outro, e falou assim, aceita Jesus. Vamos lá para você receber a oração. Eu peguei e fui para receber a oração. Aí ela falou assim, elas falaram de novo, aceita Jesus. Aí eu falei, eu não estou preparada para aceitar Jesus. Porque eu achava assim, que para aceitar Jesus, a pessoa tinha que ser 100% fiel. E não é assim, né? Para aceitar Jesus não é assim. A pessoa que aceita Jesus é aos poucos que Deus vai trabalhando na vida da pessoa. Então, ela falou assim, aceita Jesus. Aí eu falei, eu não estou preparada. Ela falou assim, não, mas é Deus que te prepara. É Deus que te prepara. Aí eu falei assim, tá bom então eu vou aceitar.
Aí ela segurou num braço, a outra segurou no outro, nós foi na frente, orou por mim. E o pastor falou, a jovem quer aceitar Jesus? Eu falei, sim. Aí ele falou, levanta a mão. Aí ele começou a falar, Senhor Jesus. Aí eu falei, Senhor Jesus, eu aceito como único, suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, apaga meu passado. Aí eu comecei a repetir o que ele falava. E eles oraram por mim, falaram que estava fazendo uma festa no céu. De um pecador arrependido que aceitou Jesus, estava tendo festa no céu. E eu fiquei muito feliz. Aquele primeiro amor e tal. E aí, fiquei muito feliz. Passei aí para a igreja, todos os cultos da igreja. E eu estudava à noite, ia para a igreja e trabalhava de dia. Trabalhava de dia, estudava à noite, final de semana eu estava na igreja. Não faltavam os cultos. Quando eu não estava na escola, eu sempre estava nos cultos. Sábado, quando é consagração, domingo, sempre estava no culto. No dia que era feriado, eu estava. No dia que eu não ia para a escola, eu ia para a igreja, sempre estava firme indo para a igreja. Comecei a pegar as roupas boas que eu tinha de marca, comecei a trocar as roupas por roupas de outras pessoas, era até roupas mais inferiores, mas eu comecei a me desfazer das roupas, me desfazer de brinco, me desfazer de pince, tirei meu pince do umbigo, tirei brinco, tirei pulseira, tirei tudo que não era do agrado de Deus. Parei de usar maquiagem, só que em um certo tempo eu comecei a usar de novo, porque a mudança ela vai vindo aos poucos na vida da pessoa, né? Até porque tem pessoas de igreja que usam vaidade, até hoje tem pessoas que usam, né? Tem pessoas da igreja Assembleia, tem pessoas que ainda usam um pouco de maquiagem clarinha, mas usam. Não que é pecado, assim, porque tem pessoas que Deus ele cobra mais do que outras pessoas, né? Pelo ministério que a pessoa tem, que Deus não se agrada de quando a pessoa usa muito vaidade, essas coisas. Então eu parei de usar vaidade, parei de usar brinco, parei de usar roupa curta, parei de usar esmalte, parei de usar todo tipo de vaidade, eu parei de usar. Mas depois de um tempo eu comecei a ficar usando maquiagem bem clarinha, né? Que hoje eu não uso, porque foi um processo, né? A vida espiritual da gente é um processo, não é mar de rosas, não é de um dia para o outro que você aceita Jesus que você vai mudar. Tem pessoas que pode ser que seja assim, que aceita Jesus hoje e nunca mais volta a usar vaidade. Mas tem pessoas que aos poucos que vem a mudança na vida da pessoa, aos poucos que a pessoa vai deixando certas atitudes, certas vaidades. Mas eu não usava mais, até hoje, nunca, depois que eu aceitei Jesus, nunca mais eu usei roupa curta, né? Graças a Deus. Eu parei de usar roupa curta, parei de usar esmalte, parei de usar muitas coisas, vaidade. E graças a Deus, né? Hoje eu sou feliz, porque antigamente eu não era feliz, porque eu tinha um vazio muito grande no meu coração, eu não era feliz, eu tinha aquele vazio muito grande, uma tristeza profunda no meu coração, não era uma depressão que eu tinha, porém, eu não era feliz, eu sempre carregava uma tristeza, imaginava que a minha família não gostava de mim, que eu era rejeitada, e isso e aquilo, porque o inimigo ele colocava aquela tristeza, eu não era uma criança feliz, eu era uma criança que sempre carregava uma tristeza no coração, e mesmo depois que estava no mundão, aparentemente eu estava feliz, mas depois, quando eu chegava no meu quarto, eu começava a chorar e vinha as lágrimas e descia e eu chorava muito, ficava muito triste, porque eu tinha um vazio no meu coração. Então, quando eu aceitei Jesus, aquele vazio foi preenchido, né? Eu comecei a ouvir louvores da minha casa, eu comecei a orar pelas madrugadas, eu orava em casa quando eu não estava na escola, eu estava orando, quando eu não estava na igreja, eu estava orando, quando eu não estava trabalhando, eu estava orando. Comecei a comprar as minhas roupas, desfiz de todas as minhas roupas curtas. Eu comecei a comprar as minhas roupas compostas, comprei uma Bíblia, comprar as minhas coisas aos poucos, né? Até então eu usava salto alto, porque a Igreja Assembleia de Deus até hoje, elas não proíbem salto alto, né? Aparentemente, pelo menos na igreja que eu aceitei Jesus, a Assembleia de Deus Noruega, eles não proibiam salto alto. Até hoje, as pessoas usam salto alto. Hoje eu também não uso mais, que depois disso eu fui congregar em outras igrejas já passei por algumas igrejas e eu me identifiquei na igreja pentecostal, né? Igreja pequenininha, nessas igrejinhas pequenininhas que eu me identifiquei melhor do que essas igrejas grandes. E não que eu estou criticando a igreja Assembleia, foi uma igreja muito maravilhosa, uma igreja muito abençoada, que ajuda as pessoas. A igreja Assembleia de Deus, ela dá cesta básica, é uma igreja muito boa, muito abençoada, né? Porém, eu me identifiquei na igreja pentecostal, né? Foi uma igreja assim pentecostal que eu me identifiquei. Aí tudo bem, eu mudei muito mesmo, graças a Deus. A minha mãe começou a sentir a diferença, que eu era muito desobediente, saía demais. Aí ela falou assim, aí ela sentiu a diferença e ela falou para a vizinha, depois que a vizinha me falou, né? Ela falou assim, para a vizinha, Janete está muito diferente, ela aceitou Jesus e ela não sai mais para a rua,
ela só ficava na calçada, só ficava nas ruas, são falsas amizades. Hoje ela não sai mais, ela não vai mais para bar, ela não sai mais para rua, ela só fica em casa. O único lugar que ela sai é para a igreja, para a escola e para o trabalho. Ela não sai mais que nem ela era antes. Ela parou de sair, ela não me desobedece mais, ela me obedece. Ela mudou muito mesmo. Minha mãe falou pra vizinha, né? Que ela não falou pra mim, mas ela falou pra vizinha. Falou assim, nossa, Janete está muito diferente. Depois que ela foi pra igreja evangélica, ela não me responde mais. Ela sempre está orando, passando louvores lá em casa, sempre ensaiando, sempre orando, lendo a Bíblia, né? E aí minha mãe notou muita diferença. Eu contei também para a vizinha minha, que ela ainda não era crente, depois que ela passou a ser crente, né? Depois que ela aceitou Jesus, depois de um tempo ela aceitou Jesus. Aí eu contei para ela meu testemunho e ela começou a chorar, que ela lembra que ela morou de frente à minha casa, hoje em dia ela não mora lá mais, né? Mas nessa época ela acompanhou toda a minha trajetória, ela viu que eu fui pro mundão, eu era uma moça quieta, mas depois eu comecei a sair pro mundão, se jogar, né, no mundo. E aí ela viu toda aquela mudança, eu falei para ela que eu aceitei Jesus, ela viu as minhas rouponas longas, ela viu como eu fiquei diferente, aí eu comecei a falar para ela e tal, como que foi que eu aceitei. E ela começou a chorar, a se emocionar, que ela viu a diferença, ela viu a mudança que Deus fez na minha vida, né, também a vizinha. E ela chorou, se emocionou pelo meu testemunho que eu contei para ela. E a minha mãe notou muita diferença em mim, né, falava para a vizinha minha e tal, que eu mudei muito. E hoje em dia eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu carregava um vazio muito difícil da minha vida, um vazio grande no meu coração, que nada preenchia. Hoje eu sou muito feliz, né? Eu não vou dizer que a gente que serve a Deus não passa por prova, que a gente passa por prova sim, a gente somos perseguidos, nós passamos por prova, né? Passamos por prova também, depois que a gente aceita Jesus, porém aquele vazio que eu tinha no meu coração, hoje em dia, o vazio está preenchido, graças a Deus, né? Eu sou muito feliz com meu Deus, ainda que eu possa passar por uma luta, por uma prova, eu sei que aquilo é passageiro, eu sei, também entendo que nós evangélicos passamos pela prova, é porque Deus quer nos amadurecer. Às vezes nós passamos por uma prova, é porque o Senhor quer nos amadurecer na presença dEle, né? É por isso que somos provados. Porque quando Deus ele quer fazer de nós um vaso novo, usar nós na terra, Ele permite nós passar por algumas provas, alguns processos, para que nós viemos estar do jeito dele, da maneira dele. Porque ainda que quando nós aceitamos Jesus, tem momentos na nossa vida, tem coisas que a mudança vem aos poucos na nossa vida, né? E Deus, ele às vezes permite eu passar por alguns momentos difíceis na minha vida. Mas as provas que ele permite não é para nós morrer, não é para nós entrar em depressão. Mas é para nos tornar mais forte, é para nos tornar resistente na presença dele. Porque quando ele quer usar um vaso, ele permite o vaso ser amassado. Ele permite o vaso ser moldado para ele usar na presença dele, para a honra e para a glória dele, né? Então nem o seu pai, nem Deus, o seu pai não deixou de castigar Jesus. Jesus teve que morrer para a humanidade. Jesus passou por prova, Jesus foi perseguido, Jesus sofreu mesmo sem ter nenhum pecado. Imagina eu que sou pecadora, você que é pecador. Aleluia, nós não tem como nós não passar pela prova. Todos nós somos provados, mesmo pessoas que é do mundo, ele é provado, pessoas que é da igreja é provado, pessoas católicas, pessoas evangélicas, até espíritas, macumbeiros, eles passam pela prova, todos nós passamos, mas a diferença quando a pessoa serve a Deus e quando a pessoa é do mundo, né? Aí se torna diferente, né? Então eu entendo que às vezes alguma coisa quando eu passo é porque o Senhor Jesus está me aperfeiçoando na presença dele. Aí nós somos um vaso e Deus, ele sabe quando o vaso está pronto. Ele sabe que quando o vaso, ele sabe também que quando o vaso aparentemente está pronto e se ele, aleluia Jesus, se Deus ele não passar esse vaso pela olaria, se ele não passar o vaso no fogo, se ele não deixar o vaso ficar de molho, se ele não permitir o vaso passar por algumas situações, o vaso aparentemente pode estar um vaso bonito, mas logo logo ele vai se quebrar. Então Deus ele permite nós ser moldados dentro do oleiro. Ele leva nós na olaria para nós ser moldados, para nós ser modelados, passar pelo fogo, passar pelo teste do tempo, ficar de molho, assim como aquele processo todo que você sabe ali do vaso, da olaria, é semelhante a nós que somos cristãos. Assim tem na Bíblia também que fala sobre o vaso, né? Se eu lembrar aqui, eu vou deixar aqui um versículo no vídeo aqui para vocês verem que fala sobre o vaso. Então nós que somos cristãos, nós somos como um vaso para Deus. Então tem momento na nossa vida que nós achamos que nós estamos prontos para ser usado e Deus vê que nós não estamos prontos para ser usado. Então ele nos modela, nos molda para que nós viemos ser uma pessoa mais forte na presença dele. Vai vir a segunda parte do meu testemunho, tá bom? E espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, né?
o que eu tenho falado, espero que vocês tenham entendido aí. Não sei como é que o vídeo está, se está meio escuro, mas espero que vocês tenham entendido um pouco do meu testemunho, né? E eu vou fazer a segunda parte desse testemunho, né? De algumas coisas que eu passei, algumas decepções amorosas que eu passei. Eu sofri muito mesmo na vida amorosa e eu vou contar pra vocês, né? Nunca contei nos vídeos, mas eu vou contar esse testemunho pra vocês, do que eu passei, que vai servir também de testemunho pra vocês, tá bom? E estou muito feliz de ter contado esse testemunho até aqui, e vai vir a segunda parte do testemunho. Eu acredito que vai ser só a segunda parte. Se ficar muito longo, eu já coloco para a terceira parte também. Espero que vocês tenham gostado. Eu fui batizada em Espírito Santo, vou contar como que eu fui batizada em línguas, vou estar contando as minhas experiências, como que eu recebi o chamado para ser evangelista, missionária. Eu vou contar também das perseguições a qual eu passei dentro das igrejas. Eu vou contar muitas coisas, experiência que eu tive dentro das igrejas, experiência de sonhos e visões que eu tive. Eu vou estar contando tudo nesse canal aqui também. Testemunhe, venha edificar a sua fé, a sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus, o relacionamento com Deus. Espero que esse testemunho tenha te edificado, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo, um abraço, fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe muito esse vídeo. Deus abençoe.